Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e ao longo desse vídeo você vai ver dicas para construção de planilhas no Excel. São dicas que você vai poder seguir para a construção de qualquer pasta de trabalho, construção de qualquer solução no Excel. Eu tentei aqui fazer algumas dicas que podem ser aplicadas então em qualquer situação. Se você gostar desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a conhecer o nosso método Master, a nossa formação profissional para o mercado de trabalho. Nele nós temos 6 cursos no momento que vão do básico até a programação VBA, que incluem também dashboards, incluem Excel avançado, matriz dinâmicas, Excel financeiro, HP12C e ainda tem novos cursos que vão ser adicionados também a essa formação, tudo com acesso vitalício, certificado ao final de cada um dos cursos e você tem acesso a tudo isso imediatamente enviado para você. O link está aqui embaixo na descrição. Vamos prosseguir então agora com a nossa apresentação. Então nós vamos falar o que fazer e o que não fazer no Excel. Então eu vou dar exemplos aqui do que você fazer e falar por que você não deveria fazer de outra forma. A primeira parte é o planejamento. Sempre nós devemos trabalhar com planejamento quando a gente constrói qualquer coisa. Por exemplo, antes de construir uma casa, você vai ver primeiro quais são os recursos que você tem, vai ver uma planta, você vai construir como é que você vai ser essa casa, quais são os cômodos, quem vai utilizar. Então tudo isso você vai ter que planejar quando você tem uma casa. A mesma coisa para uma solução de informática, a mesma coisa para uma planilha também, para uma pasta de trabalho. Então vejamos aqui alguns pontos que devem ser pelo menos ponderados no começo, antes de você abrir o Excel. O primeiro ponto é qual é a finalidade da pasta de trabalho. Normalmente tu vai conseguir essa informação diretamente com a pessoa que te solicitou aquela pasta de trabalho. Qual é o motivo? Por que você quer essa pasta de trabalho? Essa é uma ótima pergunta, parece simples, mas muitas pessoas elas vão querer falar muita coisa e vão acabar dizendo nada. Isso é importante para você entender também qual é a finalidade dela, qual é o problema que ela quer resolver com aquela pasta de trabalho, qual é a solução que ela deseja ao final. A segunda pergunta que eu costumo fazer é quais são as saídas de dados que você deseja ter. Quais são os relatórios, quais são os indicadores, quais são os filtros, quais são os dashboards que você deseja ter nessa planilha, nessa pasta de trabalho. Essa informação é muito importante porque ela norteia quais são os dados que você precisa ter para que possa ter essa saída de dados. Isso também é aplicado em informática na construção de programas, o que não deixa de ser muito semelhante a uma solução feita com uma pasta de trabalho feita no Excel. A terceira parte ela remete muito à segunda. Quais são esses dados? Da onde eu vou buscar esses dados? Como eu vou buscar esses dados? Nós temos permissão para isso? Eu vou ter que ligar algumas fontes de dados? Tem que ver toda essa forma, como é que vem essa informação também é importante. Até para ver se você consegue fazer isso. Isso também tem muito a ver com essa questão dos dados, né? A questão do formato que ele vai vir para você. Às vezes vai vir num PDF que muito difícil de ler, ou alguma coisa que fica muito intransponível ali, como uma imagem, etc. Normalmente, se você vai ter acesso ao banco de dados, se realmente o pessoal do TI vai permitir, se vai vir de um relatório, de outro, como é que você vai ler esses dados para depois você montar a tua solução. Muito do que você consegue fazer hoje pode ser feito no Excel com o Power Query. Então você consegue comunicar esses dados, juntar esses dados e uni-los, convertê-los da forma que você precisa trabalhar essas informações para depois você ter a sua solução. Então, o Power Query pode ser um grande aliado nesse ponto 3, mas é sempre importante você ponderar como é que vão vir essas informações, até mesmo para você pensar numa automatização, que é o ponto 4, que ele fala justamente, que o ponto 4 fala justamente ali como nós podemos atualizar esse processo de atualização dos dados e também de geração do dashboard, dos relatórios. Tudo isso pode ser feito também com Power Query, com VBA, de várias formas, mas você já deve pensar exatamente como você pode deixar da forma mais automatizada possível essa sua planilha, para que ela vire, essa pasta de trabalho, essa solução, para que ela vire realmente algo que seja profissional, que possa realmente ajudar e não sim gerar um novo trabalho para a pessoa. Ele dê mais solução do que trabalho para a pessoa. O segundo passo que nós temos aqui é a estrutura. Então, algo que eu sempre costumo falar é que você simplesmente deve separar cada parte da sua pasta de trabalho em uma planilha. Então, se você tem uma base de dados, coloca numa planilha. Os cálculos em outra planilha. Ali você tem outras situações, relatórios, dashboards,
cada relatório em uma planilha, cada dashboard em uma planilha, cada solução, os cadastros, configurações, coloca tudo em uma planilha separada, uma coisa para cada. Isso se aplica a todas as soluções que eu desenvolvo e acho que pode aplicar também nas suas. Então não costuma juntar tudo numa planilha, juntar várias coisas numa planilha só. Isso normalmente ele cria uma bagunça visual para o cliente, para a pessoa que vai utilizar, certo? Lembre sempre que quando você estiver construindo, que você não está construindo para você, está construindo para alguém que vai utilizar. E principalmente para que tem que ter esse aspecto profissional para mostrar para o teu chefe. Outro ponto importante são as instruções. Então veja, lembrando que a planilha Paz-Trabalho não foi construída normalmente para você mesmo utilizar, e mesmo que você vá utilizar, lembre que ela tem uma perenidade. Vamos dizer que você saiu da empresa, ela tem que ter alguma forma de você continuar com aquele trabalho. Você fez aquele trabalho para a sua empresa, para o seu cliente. Então alguém tem que dar continuidade. Por isso é importante você deixar uma planilha dentro da pasta trabalho com as instruções de utilização da forma mais sintética possível. Você coloca lá o passo a passo de uma forma bem fácil, principalmente a parte de utilização, atualização de dados, a parte como você vai operar um relatório. Então, tudo isso é muito importante. E também o contato da pessoa responsável pela manutenção daquela planilha ou pela criação daquela planilha. Isso tudo é muito importante para você ter uma longevidade da sua pasta de trabalho, para você ter também uma forma profissional de você apresentar isso e as pessoas também não virem te perguntar o tempo todo como ela funciona, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Quanto mais instrução, quanto mais detalhado e mais simples de utilizar também a sua planilha, melhor para o cliente. Agora vamos ao item 4. O item 4 trata do design. O design ele trata muito de organização. Então, sempre eu costumo colocar sempre cores que não vão ter uma paleta... Bom, não vou falar de cores no próximo item, mas vamos tratar que sejam sempre padronizadas, sempre tenhamos um padrão com relação ao que nós estamos fazendo. Por exemplo, colocar um cabeçalho em todas as planilhas, colocar a mesma fonte em todas as planilhas, aonde você vai colocar a descrição do que é cada uma das planilhas. Isso é muito importante também, você colocar um cabeçalho e dizer essa é a planilha cadastro de clientes. Por exemplo, relatório de vendas. E você colocar em cima exatamente o que se refere àquela planilha. Também é interessante você começar, por exemplo, os cadastros, as tabelas, sempre no mesmo formato, com a mesma estrutura, utilizando os mesmos formatos de linha, começando exatamente na mesma célula. Então, quando você passa de uma planilha para outra, visualmente é agradável você ver que ela está sempre na mesma posição, que ele segue um padrão, uma padronização dentro da própria planilha, dentro da própria pasta de trabalho. Então, o design trata muito disso, de você ter padrões dentro da tua pasta de trabalho. Não ter aquele carnaval, uma planilha começa aqui, outra aqui, ter estruturas muito estranhas dentro da tua pasta de trabalho. E agora vamos tratar então de cores. O item 5 então trata das cores dentro da nossa pasta de trabalho. Isso também é muito importante, porque normalmente é muito comum a gente ver nas empresas aí carnaval de cores. Então, uma cor diferente para destacar algum valor, etc. E normalmente você tem 5, 6 cores até dentro da mesma planilha. Isso normalmente não casam as cores, não fica legal, fica alguma coisa visualmente que atrapalha a tua visualização e também não é nada agradável. Uma sugestão para você resolver isso e seguir de forma padronizada é você utilizar as cores da logo da empresa. Normalmente, você tem a logo da empresa, você pode utilizar a partir dela, pegando, por exemplo, com um conta-gotas, tem um suplemento do guia do Excel aqui gratuito, onde você tem um conta-gotas. Você pode ir lá e pegar as cores que são ali da tua logomarca e pode aplicá-las então na sua planilha. Essa é uma das ideias. Outra ideia é você utilizar também a paleta de cores da empresa. Algumas empresas têm essa paleta e já tem pronta, então você pode a utilizar também. Caso não seja essa situação, você pode estabelecer uma cor primária para a sua planilha, por exemplo, um tom de azul. Você pode utilizar também sites como paleton.com, onde você tem ali onde localizar então as cores que você deseja. E ele cria para você automaticamente cores que casam umas com as outras. Então ele já cria automaticamente ali a paleta de cores para você. E esses sites são bem interessantes, bem fáceis de utilizar. Você também pode utilizar ali essas cores colocando também nos padrões de cores do Excel que você vai utilizar naquela sua planilha, facilitando também a forma como você vai trabalhar em cada uma das planilhas e colocando já as cores automaticamente. Outro ponto importante são as atualizações. Então, o que você pode fazer também é ter atualizações no seu Excel. Então, você vai ter, por exemplo, normalmente você vai ter uma pasta de trabalho e você vai ter alterações nela.
Então é importante você ter uma planilha dentro da tua pasta de trabalho, onde você vai colocar todas as atualizações que foram feitas. Com a atualização, você pode colocar quem pediu também, caso seja necessário, a data principalmente de quando foi feito, e você coloca um histórico dessas alterações, tudo que foi feito no dia 10, tudo que foi feito no dia 15, e por aí vai. Pode colocar também quem solicitou, se foi um cliente, porque isso é necessário para que você tenha também um histórico sabendo quem pediu, por que pediu, né, para você depois não ter problemas também com o teu cliente, que ele vai dizer que não pediu aquilo, ou que não estava daquele jeito, não era isso que ele queria. Então ali você tem pelo menos uma documentação das atualizações que foram feitas. E você também pode criar versionamentos. Pode colocar na 1.0 e colocar a data ali 1.1 e a outra data ali. E assim você criar também, salvar cópias, salvar versões diferentes, fazendo também essas cópias, mantendo para que, se for necessário, você voltar então com uma versão anterior e sabendo exatamente em que ponto estava, quais foram as atualizações, o que tem naquela planilha que não teria na outra. E agora vamos para o item 7, que também casa um pouco com relação a essa questão do versionamento, que é a parte do backup. Também é muito importante você manter backup da sua planilha. Mantenha, pode usar no OneDrive, pode criar versionamentos, tem um histórico também dentro do próprio OneDrive. Caso não seja possível usar o OneDrive, você pode utilizar outras nuvens. Você pode também fazer cópias dentro do teu computador, pode copiar manualmente, outros softwares de backup. Mas manter sempre uma cópia da sua planilha, tá? Pode também manter essas versões. Normalmente eu recomendo pelo menos uma vez por dia. Pelo menos uma vez por dia vai lá e faz uma cópia, salva ela no dia, mantém um histórico de 7 dias aí pelo menos, porque pode acontecer de você perder alguma coisa na sua planilha e daí você vai ter problemas com certeza, vai ter que refazer aquele trabalho daquele dia todo. Na sua solução, deixe tudo que for para impressão já configurado. Então, quando você vai selecionar, por exemplo, um relatório para impressão, faça com que a área de impressão já esteja definida, faça com que o número da página apareça, com que a data apareça, a data da impressão, apareça também se for imprimir em preto e branco, você usou cores, por exemplo, no cabeçalho, manda imprimir em preto e branco, para evitar que assim você use diretamente muita tinta, use tintas desnecessárias. Use também o recurso de você repetir cabeçalhos, né? Então você consegue fazer isso tudo de uma forma bem fácil e deixando pronto no layout de página. Isso tudo também vai impactar positivamente aí o teu cliente, o teu chefe, com certeza, porque dessa forma você vai ter então uma planilha bem mais fácil de você trabalhar com esses relatórios já prontos para você imprimir. Então eram essas dicas, eu espero que você tenha gostado dessas dicas que possam te ajudar a nortear de uma forma melhor aí os teus trabalhos, com planilhas, com passos de trabalhos no Excel. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado, e também te convido a ser meu aluno do Método Master, a nossa formação profissional para o mercado de trabalho em Excel. Ela vai desde o Excel básico até a programação em VBA. Então você tem Excel básico, avançado, matriz dinâmicas, Excel financeiro HP12C, lógica de programação e VBA, e você ainda tem um super curso de dashboards, 84 horas de vídeo, tudo com acesso vitalício, certificado para cada um desses cursos, prova ao final para garantir então esse certificado, garantir a veracidade que você aprendeu. Bom, espero que você venha ser meu aluno, o link está aqui embaixo para você começar hoje mesmo em 10 vezes sem juros. Ainda está muito barato, 10 vezes, eu não vou nem dizer o valor aqui porque pode datar, né? Mas está em 10 vezes sem juros, clica, você vai gostar do valor, está bem mais barato que uma assinatura da Netflix e tudo com acesso vitalício e sempre com atualizações. Então sempre que tiver um novo curso, você também vai receber, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo!